Olá pessoal, vamos então para a parte que fala sobre percepção, a percepção humana, esse outro processo cognitivo, esse outro processo psicológico superior, tá certo? Então vamos começar de novo com o que a Lígia Márcia Martins, essa autora que a gente citou inicialmente, né? O que ela diz a respeito da percepção humana. Ela diz o seguinte, olha, que a percepção refere-se à capacidade de captar os estímulos do meio para o processamento de informações, refletindo aspectos parciais de objetos e fenômenos. O que ela quer dizer com isso? Em primeiro lugar, a percepção ela tem uma relação direta com as sensações. Não dá para a gente negar esse aspecto. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, sobre essa relação entre sensação e percepção. Porém, o que a Lígia Márcia Martins fala a respeito aqui da percepção é o seguinte: a capacidade de captar os estímulos do meio para processamento de informações. Então, inicialmente a gente capta os estímulos que existem ao nosso redor e a gente processa essas informações. Isso reflete aspectos parciais de objetos e fenômenos. O que isso quer dizer? Por que a percepção reflete aspectos parciais e não totais de objetos e fenômenos? Reflete aspectos parciais porque você só vai ter uma noção completa, total de objetos ou fenômenos da realidade com a consciência, que é outro processo psicológico cognitivo. Então, a percepção inicia o processo de captação, juntamente com as sensações, né, da realidade. A percepção diz respeito à capacidade de captar estímulos do meio, mas para o processamento de informações. Esses estímulos não ficam só no campo, como a gente falou anteriormente, da sensação. Não é só a percepção sensorial. Você já começa a dar um significado, você já começa a categorizar, você já começa a distinguir melhor quais são essas informações que estão chegando, essas informações que você está captando do meio. Por isso que a percepção vai refletir esses aspectos da realidade, porém não vai refletir esses aspectos totais da realidade, porque a totalidade você só vai ter a partir da consciência, da entrada da consciência humana, tá certo? É mais ou menos isso que ela quer dizer. Além disso, a percepção também tem total relação, como a gente falou inicialmente, com as sensações. Por quê? Porque as sensações dão o passo inicial para que a percepção aconteça. E depois, obviamente, a consciência acaba finalizando esse processo para o conhecimento da realidade. Porém, as sensações, através dos 5 sentidos, né, tato, olfato, paladar, visão e audição, iniciam o processo da percepção da realidade. Como assim? Você primeiro capta através das sensações os estímulos que vêm do exterior ou do interior, e depois, através desses estímulos, você começa a percebê-los, ou seja, você começa a significá-los, você começa a categorizá-los, distingui-los de outros estímulos, ou seja, você começa a percebê-los de fato. Tá? Então, por isso que a sensação inicia o processo de percepção, e depois uma percepção integral pode ser alcançada através de outros aspectos, como por exemplo a consciência. É através da percepção que a gente tem a possibilidade de conhecer os objetos, pessoas, fenômenos, né, acontecimentos que se tornam possíveis de serem apreendidos, ou seja, passíveis de serem conhecidos. A realidade se torna cognoscível ao sujeito. Isso significa que ela se torna passível de ser reconhecida, de ser conhecida pelo sujeito através da percepção. Então a percepção exerce essa função fundamental e tem um papel de extrema importância no psiquismo humano exatamente por tornar possível o conhecimento da realidade. Entendido? Para o Luria, outro autor que a gente já vem estudando, que a gente já vem falando aqui, é possível também ocorrer no ser humano uma percepção que ele chama de percepção integral. Como seria essa percepção integral? Ele diz o seguinte: para que essa percepção integral aconteça, inteira, completa, aconteça no ser humano, são necessários 2 processos. Quais seriam esses processos? Primeiro, a gente capta os indícios de percepção primários. Quais são esses indícios? Os indícios relacionados às sensações, como por exemplo, cor, peso, sabor, esse tipo de sensação que a gente tem e que acaba dando o passo inicial para que a percepção aconteça. Então, esses seriam os indícios primários da percepção. Porém, para que uma percepção integral aconteça, a gente não pode ficar só aí, a gente tem que ir além. Então, o nosso organismo ele é capaz também de ter indícios perceptivos secundários. Quais seriam esses indícios perceptivos secundários? Seriam aqueles indícios
que vêm logo em seguida, que fazem a discriminação ativa e seletiva dos objetos e fenômenos captados. Como assim? É o momento em que a gente age ativamente sobre a percepção, fazendo com que a gente discrimine entre um objeto e outro, fazendo com que a gente distingua uma percepção de outra coisa, por exemplo, mediante a abstração. O que é a abstração? É a capacidade de se distanciar daquele objeto para percebê-lo, ou seja, através da mente, da consciência. Portanto, uma percepção integral só seria possível mediante a conscientização dos fenômenos. E a percepção é fundamental para que a gente tenha consciência. Sem percepção não há consciência, tá? As sensações dão um passo inicial para que a percepção aconteça, e uma percepção integral só seria possível no momento que a gente conscientiza, que a gente se torna consciente dos objetos. A gente tem indícios de percepção primários e indícios de percepção secundários, tá certo? O Luria também afirma que a gente só pode perceber a realidade, os fenômenos, né, através de um outro processo que acontece, que diz respeito à questão da figura e do fundo, ou seja, dessa relação entre figura e fundo. Como assim? Vocês estão me percebendo agora porque eu estou destacado em relação ao fundo. Se eu sair daqui da tela, vocês só vão ver o fundo, né? Vocês não vão ver a mim. Então, é possível somente a gente perceber os objetos, em geral, quando eles se destacam em relação a alguma coisa. Por exemplo, os animais que têm camuflagem não são percebidos exatamente porque, no momento em que eles estão camuflados, não há destaque. Eles ficam completamente imperceptíveis, disfarçados, e a relação figura e fundo, de fato, não acontece. Então, quando a gente tem essa relação figura e fundo, a gente percebe que somente através do destaque da figura em relação ao fundo é que faz com que essa figura seja percebida, se torne destacada em meio aos demais fenômenos e objetos que estão ocorrendo ali naquele instante. Ele fala que isso gera um contraste, né, entre a figura e o fundo, que coloca a figura em destaque em relação ao fundo. Mas ele fala que também no segundo momento é possível que figura e fundo sofram modificações intensas, e essas modificações fazem com que os estímulos possam ser percebidos de formas diferentes. Existe, por exemplo, a saturação, né? Quando uma imagem fica muito cheia de luz, por exemplo, ela está saturada de luz, isso distorce toda a percepção. Influência da atenção também, que é outra função cognitiva. Por exemplo, se eu dirigir a atenção de vocês para outro objeto que não a mim nesse momento, eu estou aqui como figura, mas se eu dirigir a atenção de vocês para aquela porta que está lá no fundo, né, vocês começam a percebê-la, vocês começam a perceber a porta, porque a sua atenção fez com que a percepção de vocês fosse direcionada para o fundo e não para a figura. Essa relação figura e fundo para o Luria é muito importante no que diz respeito à percepção. A percepção humana só acontece a partir desse destaque entre figura e fundo, mas óbvio que num segundo momento podem acontecer mudanças tanto na figura quanto no fundo que fazem com que a percepção seja diferenciada, distorcida, modificada, levada para uma outra coisa, através desse outro processo psíquico chamado atenção. Outra coisa também muito interessante que o Luria fala a respeito da percepção. Ele diz o seguinte, que a percepção humana pode ser dividida em 4 aspectos básicos. Ele classifica a percepção humana em 4 aspectos básicos. Primeiro, né, os estímulos perceptivos humanos estão relacionados ao caráter ativo e mediado dessa função psíquica da percepção. Como assim? Esse caráter ativo e mediado da percepção seria responsável pela captação e discriminação dos estímulos sensoriais. Por exemplo, agora você está prestando atenção em mim e talvez até no fundo que está aqui ao nosso redor. Porém, se num determinado momento eu apresento isso aqui para vocês, vocês captaram essa informação. Ou seja, algo diferente surgiu nessa tela. A sua percepção mudou. A sua percepção agora está captando um outro objeto que não estava aqui até alguns momentos. E agora a sua percepção capta a presença desse novo objeto. Isso mostra que sua percepção está em dia. Porém, não fica só nisso. A percepção não apenas capta objetos, ela vai além disso. O Luria também fala, portanto, que existe uma segunda possibilidade de classificação da percepção. Qual seria? A segunda seria relativa ao caráter material e genérico da percepção, que é responsável pela categorização e significação
das diferentes percepções, dos diferentes estímulos perceptivos. Como assim? Para o Luria, a percepção é capaz de categorizar e significar os estímulos perceptivos. Volto com o exemplo anterior. Você percebeu que algo novo surgiu aqui na sua tela. A sua percepção captou esse novo estímulo. Isso num primeiro momento. Mas num segundo momento, a sua percepção também discriminou, ou seja, significou, percebeu esse objeto como um copo. Ou seja, você discriminou esse objeto dos demais, mas você também significou, você categorizou esse objeto. Você percebeu que esse objeto aqui é um copo, tá certo? Então, no segundo momento, há esse caráter material e genérico da percepção, responsável pela categorização e significação desses objetos. No primeiro momento, você captou, somente captou o estímulo perceptivo. No segundo momento, você distinguiu esse estímulo dos demais. Você significou isso aqui e categorizou como sendo um copo. Porém, existe também um terceiro momento, segundo o Luria, que acontece com a percepção. Esse terceiro momento diz respeito à consistência e correção do traço perceptivo. Como assim? Você captou um determinado estímulo e esse determinado estímulo pode variar. Por exemplo, você pode manter a percepção num determinado objeto, ainda que esse objeto esteja se deslocando. Então, você corrige o traço perceptivo. O objeto está aqui, mas de repente ele está aqui. Ou seja, a sua mente fica o tempo inteiro corrigindo o traço perceptivo. Isso não quer dizer que se o objeto está aqui, ele vai deixar de ser copo. Ou se ele está aqui, ele vai deixar de ser copo. Não, ele continua sendo um copo. Por quê? Porque mesmo que ele se desloque, você continua percebendo esse objeto como um copo. Então, você corrige e mantém uma consistência no traço perceptivo, ainda que ele esteja, por exemplo, em movimento ou sofra alguma alteração. Se eu destruísse esse copo aqui, mas ele preservasse ainda algumas das suas características, você ainda perceberia isso aqui como copo, ainda que ele estivesse destruído. A gente pode mostrar isso também através da possibilidade que a gente tem, né, de trocar. Por exemplo, isso aqui também é um copo. Apesar de ser diferente desse aqui, isso aqui continua sendo um copo. Esse aqui é muito mais bonito, obviamente, porque é do Palmeiras, né? O meu time de coração, o melhor time do mundo. Então, esse aqui, por mais que ele seja diferente desse outro, isso aqui continua sendo um copo. A gente é capaz de corrigir o nosso traço perceptivo, ainda que a gente mude algumas propriedades do objeto, ele continua ainda tendo a mesma significação para a gente, ainda que ele esteja em movimento, a gente é capaz de corrigir o traço perceptivo e a gente também é capaz de manter uma consistência, uma continuidade no traço perceptivo, ainda que ele esteja em movimento. E o último aspecto, a gente chega agora no quarto, no último aspecto da percepção, que corresponde à mobilidade perceptiva, que o Luria fala. Como assim mobilidade perceptiva? Seria a possibilidade dessa função psicológica, a percepção, ser dirigida voluntariamente por outra função psicológica cognitiva, que é a atenção. Ou seja, a nossa percepção é capaz de ser dirigida para onde a gente queira. Eu já mostrei isso para vocês. Se eu dirigir a sua percepção nesse exato momento para aquela porta que está lá atrás, você começa a percebê-la lá atrás. Exatamente porque a nossa percepção é capaz de voluntariamente, através da atenção, dirigir-se para onde a gente queira. Resumindo, as 4 possibilidades de classificação da percepção segundo o Luria. Em primeiro lugar, a percepção tem um caráter ativo imediato, ou seja, a gente percebe objetos, a gente percebe fenômenos, a gente capta esses novos estímulos. Segundo lugar, caráter material e genérico. No momento que o estímulo é captado, a gente é capaz também de distinguir a que ele representa, o que ele significa, ou seja, isso aqui é um copo. Terceiro lugar, existe a consistência e a correção do traço perceptivo captado. Ainda que o objeto esteja em movimento, eu consigo manter a percepção sobre ele. Ainda que o objeto mude, eu consigo ainda percebê-lo como um copo, tá? Nesse exemplo que a gente deu. E quarto, a mobilidade perceptiva, ou seja, a capacidade que a gente tem de deslocar a nossa percepção para onde a gente volte a nossa atenção, ou seja, em conjunto com a atenção, a nossa percepção é capaz de mudar de foco. Outro autor que também fala a respeito da percepção humana é o Leontiev. A gente já até falou a respeito dele, né? Um grande autor também da psicologia histórico-cultural. Ele fala o seguinte, que a percepção
também é a base para mais um processo cognitivo, a consciência. A gente já até falou sobre isso, porém o Leontiev vai um pouquinho mais além, ele mostra algumas questões interessantes aqui a respeito da percepção. Ele diz o seguinte, que a percepção sensorial vai fornecer para o ser humano a possibilidade de perceber inicialmente os objetos, aquilo que ele vai chamar de consciência-imagem, ou seja, você percebe um novo objeto, aquele objeto tem uma imagem, é aquilo que fica para você, você capta aquele estímulo, você percebe aquele estímulo, como no exemplo do copo, você percebe esse estímulo, você tem já na sua mente representado vários tipos de copo, por isso que você percebe isso aqui enquanto um copo, é uma consciência-imagem do objeto. Porém, o ser humano ele vai além, a gente não tem somente a consciência-imagem. Segundo o Leontiev, a consciência, enquanto função psicológica cognitiva, entra também nesse processo para gerar no ser humano algo muito mais complexo do que a consciência-imagem, que é aquilo que o Leontiev chama de consciência-atividade, ou seja, o ser humano percebe as propriedades desse objeto. Ele vai além de perceber uma imagem simples do objeto, ele percebe as propriedades internalizadas nesse objeto. Como assim? Eu vou apresentar para vocês um terceiro tipo aqui de copo. Todos nós sabemos que é copo. Por quê? Porque nós temos, além da consciência-imagem, uma consciência-atividade. Nós compreendemos a atividade laboral humana encarnada nesse objeto. Ou seja, para pensar, quantos homens foram necessários para a gente ter esse objeto aqui? Ou seja, a gente percebe a humanidade contida nesse objeto, todo o trabalho humano que foi feito para que a gente tivesse esse objeto aqui em mãos. Então a gente percebe muito mais do que uma simples imagem. A gente não tem apenas uma consciência-imagem, a gente tem uma consciência-atividade do objeto. A atividade humana representada aqui por esse objeto. Ou seja, somos seres culturizados. Entendido? Então, para terminar, pessoal, a gente encerra aqui com a Lígia Márcia Martins, novamente, que diz que o ato perceptual ele não é em si um ato simples nem mecânico. Tá? Como a gente pode ver, a percepção ela é muito mais complexa do que se imagina. Né? Envolve uma série de classificações, uma série de outros mecanismos, uma série de outras funções para que ela realmente se desenvolva, para que ela realmente aconteça. Por isso, a gente não pode trabalhar isso de maneira simples. Então a gente encerra dizendo o seguinte a respeito da percepção humana. Primeiro que a sensação e percepção ocorrem de maneira progressiva. Né? As sensações levam à percepção. Né? Sem a sensação não existe percepção. E sem percepção, por exemplo, não existe consciência. Então isso já mostra o caráter funcional da psique humana, dos aspectos cognitivos humanos. A percepção não pode de maneira alguma ser entendida de maneira isolada, como uma função isolada do psiquismo, mas somente em conjunto. É aquilo que o Vygotsky chama de sistema interfuncional. Um complexo e sofisticado sistema interfuncional que envolve a cognição e até mesmo a afetividade humana, ou seja, as funções psicológicas só ocorrem em conjunto, nunca de maneira isolada. Tá certo? É por isso que a gente falou aqui de percepção, mas a gente também tem que lembrar aqui de sensação, a gente teve que lembrar de consciência, a gente teve que lembrar de atenção, a gente teve que lembrar de memória, né? Tudo isso está envolvido no processo de percepção, além das outras funções psicológicas cognitivas. Por isso, isso compõe um sistema interfuncional complexo, sofisticado, conforme a psicologia histórico-cultural trabalha. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.